Meus cascateiros, meus bons de bola, bora, bora, Daniel Ban na área de novo, né? Fiquei um tempinho sem aparecer por aqui, né, pessoal? Mas é bom que os assuntos se acumularam, né, para nós falarmos aqui. Porque tem Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, né? Hoje aí teremos as semifinais, quartas de final sendo disputadas, né? Definindo aí os semifinalistas. E lembrando, né, pessoal, teve essa mudança de calendário aí promovida pela CBF, então quem passar aí dos quadrifinalistas da Copa do Brasil, né? Esses jogos vão ser só lá no final do ano, né? Depois do Brasileiro, inclusive, né? A semifinal, as semifinais e a final da Copa do Brasil. Eu, particularmente, achei a mudança boa, achei a mudança positiva, porque assim ela privilegia, né? O eventual campeão da Libertadores, né? Que sendo brasileiro, vai ter tempo para se recuperar e disputar o Intercontinental, né? Aí a pergunta é que fica, né? Por que não fizeram isso ano passado, quando o Botafogo e o Atlético Mineiro fizeram a final da Libertadores? Porque qualquer um ali que vencesse chegaria no Intercontinental totalmente estourado, né? O Botafogo numa condição ainda pior, porque ele brigava pelo título do brasileiro e conquistou esse título, mas o Atlético também brigou para não cair. Então o Atlético também ele teria que jogar a Vera até o final brasileiro e depois já pegar o voo para fazer a partida contra o Pachuca, né? Pelo Intercontinental. Então é uma mudança tardia, mas acho que é válida, né? E não entendo as reclamações, tá? Porque a CBF faz muita lenha. Mas quando acertam, os caras reclamam ainda, né? O Flamengo tá reclamando aí, né? Enfim, mas o eventual campeão de Libertadores vai ser uma mudança muito benéfica, né? E beneficia o Cruzeiro também, né? Porque o Cruzeiro disputa o título brasileiro, então ele vai poder focar total no brasileiro. E até porque ou ele vai jogar só o brasileiro para aguardar o adversário na semifinal da Copa do Brasil, né? Lembrando que o adversário do Cruzeiro, né? Se passar o Cruzeiro, mas eu acho que vai ser Galo, mas se o Cruzeiro passa, ele vai ficar ou com o Corinthians ou com o Furacão. E aí esse jogo só depois do Brasileiro. Então o Cruzeiro teria aí uma sequência só de jogos pelo Brasileiro, enquanto o Flamengo, o Palmeiras jogam o Brasileiro e o Libertadores. Mas aí é mérito do Palmeiras, quer dizer, aí é mérito do Palmeiras e do Flamengo que estão vivos na competição sul-americana. Vale lembrar que o Cruzeiro não está vivo na Sul-Americana porque ele abandonou a competição, né, decisão do Leonardo Jardim com a aval da diretoria, e isso também, evidentemente, obriga o Cruzeiro a ter um desempenho muito bom, tanto no brasileiro, como também força o Cruzeiro a ter que avançar na Copa do Brasil. E como isso eu acho que isso não vai acontecer, a ver o que vai ser esse Cruzeiro aí nesse segundo semestre aí de 25. Mas então é isso, pessoal. Então vamos sem mais delongas, vamos falar. Então na Libertadores, né, todo mundo sabe, né, o Flamengo com extrema facilidade eliminou o Inter, se credenciou para as quartas, vai pegar o Estudiantes. Aí eu acho que vai ser um confronto mais difícil, e o Flamengo, parabéns, né, contrariou a minha expectativa que era o Inter se classificar, porque o Inter faz uma temporada, assim, sofrível, tá? Se a do Botafogo tá ruim, a do Inter tá muito pior, tá? Então, assim, o Inter eliminado da Copa do Brasil, eliminado agora da Libertadores, mal no Brasileiro, e ainda falam que esse Roger Machado é bom técnico, hein? Né? O Dunga já falava isso, você pode ser o melhor ou o pior no que você faz. Né? O Roger, para mim, é o pior, porque ele já passou por vários times grandes, Palmeiras, Atlético Paranaense, Bahia, e não ganhou absolutamente nada sem ser estadual. Então, técnico fraquíssimo, mas o Dunga já falava, você pode ser o melhor ou o pior em qualquer coisa que você faça. Sempre vai ter um puxa-saco lá para elogiar e vai ter um crítico, né, um hater para meter bala. Então é isso. Então vai ter sempre gente defendendo o Roger Machado, mas é isso aí. Apanha. Olha que o time do Inter não é um time de jogadores ruins, não. São jogadores qualificados, jogadores caros, e ele não consegue extrair nada dos caras. Ao contrário do Felipe Luiz, que tem um elenco farto e ainda consegue extrair muito desses caras, né? E já que eu tô falando de Flamengo aqui, aproveitar também que o Flamengo embalou, né? Porque ele, na sequência, aplicou aquela sonora goleada de 8-0 em cima do Vitória no Brasileirão. Uma vitória, pessoal, de 8-0 é a maior goleada da história dos pontos corridos, né? Que começou em 2013. Então vejam aí a quantidade de anos aí que, né, a antiga goleada, assim, perdurou. Então, assim, né, não tem muito o que falar. O Flamengo foi lá, jogou bola, mas foi vergonhoso, porque um time profissional não pode tomar de 8-0. Pô, aquele time lá da Nova Zelândia, no Mundial de Clubes contra o Bayern, eu tô falando do Bayern, tá? Perdeu de 10-0, mas era um time amador contra uma potência como o Bayern.
né? O Vitória é um time profissional. Então ali claramente se vê que havia algum elemento de bastidor ali. Ou a salário atrasado, ou premiação que não foi paga, ou enfim, alguma coisa ali entre diretoria e elenco, né? O Carille, fraco também esse treinador, mas ele, com esse elenco, não dá para fazer muita coisa não. E os caras, assim, se entregaram o jogo. Sem alma, o time sem vontade, o goleiro falhou 2 vezes, é um goleiro que já tinha falhado horrorosamente na Sul-Americana e continuou jogando, né? O Lucas Alter, péssimo, jogador do Botafogo, já falei, jogador horroroso também, tomou um elástico dentro da área e como se fosse uma pelada ali, não fez nada, assim, os caras olhando o Pedro atravessar com a bola e chutar em gol, então, assim, o Flamengo merece todos os elogios pela vitória, mas o time baiano, pelo amor de Deus, tá? Ali é questão de encostar uns 5 ali, botar para treinar em separado e jogar com os moleques da base. Porque eles pelo menos vão jogar com mais raça e com mais dedicação. Mas enfim, mas o Flamengo não tem nada a ver com os problemas do Vitória, foi lá, ganhou, embalou, lidera o brasileiro e tá muito favorito aí para pelo menos chegar na semifinal da Libertadores, né? Que aí na semifinal vai ser pedreira, né? Porque vai ser Velin quer dizer, Velin, Racing ou Vélez, são 2 adversários duríssimos, né? Os Estudiantes acho que vai dar algum trabalho, mas o Flamengo passa. Então é isso. Aí tivemos o Botafogo, né, pessoal, que foi eliminado pela LDU, jogo horroroso, né? O Botafogo já fez um jogo muito ruim no Rio, não merecia classificar. Lá o Ancelotinho, né? Aí eu falei também, né, pessoal, o Botafogo vai dar uma rateada aí porque o cara não tem experiência. Ele não conhece futebol brasileiro, não conhece futebol sul-americano, nunca lidou com a altitude, com essas coisas que só existem nessa parte aqui do globo terrestre. Então a experiência dele pesou, né? Escalou mal o time também fez uma logística toda errada, sentiu altitude e não se encaixou, né? Um time mal treinado. E com isso foi presa fácil lá, ele deu 2-0, classificada, e com isso o Botafogo agora tem pela frente a Copa do Brasil, né? Hoje pega o Vasco e o Brasileiro, né? No Brasileiro não tem condição de buscar o título, porque já está bem atrás ali de Flamengo e Palmeiras, e esses times, é difícil eles terem uma queda de rendimento assim tão abrupta. Porque se tiverem, nós sabemos o que o nosso amigo VAR vai fazer, né? Em especial o Palmeiras, né? O Palmeiras já critiquei muito aqui o Abel, continuo mantendo a minha opinião, o Abel desmotivado, o Abel sem muita sangue nos olhos ali, né? Pra buscar os títulos, mas pelo elenco, né? Do Palmeiras, contratações grandiosas, agora chegando Andrés Pereira. Esse time joga sozinho, né? Se fosse o Luxemburgo lá, o Palmeiras estaria lutando por títulos. Mas é isso. Mas acho difícil, né? Que ele bata o Flamengo com o Abel nesse estado aí motivacional, né? Ele que fala muito do lado mental forte, né? Cabeça fria, coração quente, ó. O Abel, ó, é cabeça quente e coração gelado ultimamente, né? E o palmeirense sabe do que eu tô falando, né? Não é assim criticar por criticar, não. Mas voltando ao Botafogo, o Botafogo então agora fica obrigado, né? A pelo menos chegar na final da Copa do Brasil e a pelo menos também a ficar no grupo de classificação para Libertadores, caso ele não vença a Copa do Brasil. Aí foi o que acontece, né? Tem o Vasco pela frente hoje e na semana que vem, né? Acho que o Botafogo é bem favorito, né? Pode acontecer de perder, né? Porque o técnico é inexperiente, ele pode perder um dos jogos ali e se perder um pouco, se enrolar, mas o Botafogo é favorito e acho que vai pegar o Fluminense na semifinal, porque o Fluminense também, para mim, passa tranquilamente pelo Bahia. E aí, né, Botafogo e Fluminense vai ser um confronto equilibrado. O Fluminense com uma vantagem, porque ele é um time mais copeiro, né? Além de ter sido o melhor brasileiro aí na Copa do Mundo da FIFA. Mas o retrospecto do Botafogo recente com o Fluminense é muito bom. Então, acredito que se der Fluminense e Botafogo, o Botafogo passe também para a final. Mas aí, né, pessoal, só lá pro final do ano que nós vamos saber disso, né? Mas então é isso. Então o Botafogo se pressionou, colocou a lenha na própria fogueira e agora vai ter que dar resultado aí, né? O Ancelotinho tá realmente, assim, se vendo obrigado a buscar resultados, a pressão que não haveria se tivesse se classificado na Libertadores, né? Mas aí também nós sabemos o que aconteceria. Ia focar total nas Copas e ia largar o Brasileirão de lado. Aí perde as Copas e no Brasileiro se estrepa igualzinho ao que aconteceu com o Atlético ano passado. Outra coisa também que eu só queria observar em relação ao Botafogo é que o Ancelotinho, ele já se mostrou que é um técnico do nível do antecessor dele, do Renato Paiva, né? Porque vejam, a eliminação do Botafogo no Mundial de Clubes, a eliminação agora na Libertadores, tiveram os mesmos elementos. O jogo 3 volantes, técnicos com visão de jogo muito limitada e mexidas apenas após as partidas estarem totalmente perdidas. Então os dois são farinha do mesmo saco. Então, qualquer coisa que o Ancelotti ganhe, o Paiva também ganharia, né? Porque aí é questão do elenco. Eu vou